40 centímetros de um espelho côncavo, com a distância focal de 30 centímetros. A imagem formada situa-se sobre o eixo principal de um espelho. É real, invertida e tem 3 centímetros de altura. Determine a posição do nosso objeto. Vamos lá então, olha só, vamos desenhar para entender o que está acontecendo aqui. Nós temos o espelho côncavo. Tá aqui, certo? Vou colocar aqui o eixo do espelho. E ele fala aqui que a imagem, ela forma-se a 40 centímetros, né? Então a gente tem um DI, distância da imagem, igual a 40 centímetros. E esse espelho, ele tem um foco de 30 centímetros, olha lá, distância focal de 30 centímetros. Então vamos colocar o nosso foco aqui no 30 centímetros. A imagem formada se situa sobre o eixo principal do espelho, ela é real. Opa, se ela é real, significa o que, gente? Que o objeto ele não pode ser colocado entre o foco e o vértice. Concorda comigo? Porque se ele for colocado entre o foco e o vértice, a imagem do espelho formada por espelho côncavo, ela é uma imagem virtual e ampliada, certo? Então, o objeto ele está à direita do foco, né? E ela é invertida e tem 3 centímetros de altura. Então, a altura da imagem igual a 3 centímetros. Na verdade, aqui vai ser menos 3, né? Por que menos 3? Porque ela é invertida. Então, se o objeto está acima do eixo, a imagem ela vai estar para baixo. A imagem invertida, então ela tem que ser negativa. E ela está a 40 centímetros. Então, a imagem, se o foco ele tem 30, né? A imagem está por aqui, ó. Aqui, ó. Essa aqui é a nossa imagem, ó. Tá vendo? Invertida a 40 centímetros aqui. Então, beleza. Vamos lá, vamos jogar na equação de Gauss para descobrir o nosso DO. Qual é a equação de Gauss? 1 sobre o foco é igual a 1 sobre TO mais 1 sobre DI. Né? Bom, a gente tem que usar o referencial de Gauss. Para isso, vou colocar o nosso objeto aqui. A gente sabe que os raios de luz que vão formar a imagem estão indo para a esquerda. Então, nossa orientação tem que ter o sentido contrário da propagação desses raios de luz, ou seja, para a direita. Portanto, o que está aqui à direita vai ser positivo e aqui vai ser negativo. Beleza? Então, o foco aqui ele é positivo, né? Porque o foco está à direita do vértice do nosso espelho aqui. Então, ele vale quanto? 30 centímetros. Então, fica 1 sobre 30 vai ser igual. O DO é o que a gente quer encontrar. Ele quer saber a posição do objeto, né? E o nosso DI, ele deu aqui 40 centímetros, e ele também é positivo, né? Porque ele está à direita da ordenada aqui, do vértice do espelho, tá? Então, é 1 sobre 40. Bom, para encontrar o DO aqui, eu vou passar esse 1 sobre 40 para o outro lado, então fica 1 sobre DO é igual a 1 sobre 30 menos 1 sobre 40. Certo? Como é que resolve isso aqui? Vou multiplicar aqui cruzado, ó, 40 vezes 1 dá 40, 30 vezes 1 dá 30, então fica 40 menos 30 sobre 30 vezes 40. 40 menos 30 dá 10, então é 10 sobre 30 vezes 40. A gente pode simplificar aqui, ó, esses zeros, né? 3 vezes 4 dá 3, 4, 12, com o zero dá 120. Então é 1 sobre 120. Logo, 1 sobre DO é igual a 1 sobre 120. Portanto, DO vai ser igual a 120 centímetros. Essa é a distância do objeto. Respondido aí a primeira pergunta. Dúvidas, meus amores? Quando você pensa aí, deixa eu tirar essa blusa aqui que eu tô morrendo de calor aqui, velho. Pronto, pode ir para a próxima? Fabrício, Pois não?
Você pode só explicar de novo como que você fez para saber que era positivo? Claro. Bom, esse de vermelho aqui é o nosso objeto, né? Ele tem que ser colocado à direita do espelho, claro, porque é um espelho côncavo. Você colocar o objeto aqui, não acontece nada, né? Porque a parte espelhada é a interna. Então está aqui nosso objeto. Desenhei os raios de luz que estão propagando sentido para o espelho. São esses raios de luz que vão formar a imagem desse objeto, né? A orientação da abscissa sempre é contrária ao sentido de propagação desses raios de luz, ou seja, para a direita. Tá? Portanto, tudo que está à direita do vértice vai ser positivo. E tudo que está à esquerda vai ser negativo. Nesse problema, a gente não tem nada à esquerda do vértice. Né? O foco está à direita, o centro de curvatura, a imagem, o objeto está tudo à direita. Então vai ser tudo positivo. Beleza? Ah, sim, beleza, obrigada. Nada. Pode ir para a próxima, galera? A B. Construa um esquema referente à questão representando o objeto, imagem, espelho e os raios utilizados, indicando as distâncias envolvidas. Bom, para a gente descobrir... Não, nem precisa, tá? Aqui a gente já tem a distância do objeto. A verdade é que a altura da imagem não serviu para nada, né? Só serviu para... A gente sabia que ela era invertida, então nem precisava aqui da altura dessa imagem, não. Tá? E aí, vamos desenhar então. Como é que fica? Tá aqui. Não, vou utilizar a figura que eu já fiz. Ah, ele não deixa eu selecionar aqui, não. Tá aqui o nosso foco, ele tem 30 centímetros, então o centro de curvatura ele tem 60, né? O nosso objeto ele está a 120, então o nosso objeto está bem distante. E a gente sabe que quando esse objeto ele é colocado além do centro de curvatura, a imagem ela é reduzida, não é verdade? Então, ó, o raio de luz que vem paralelo bate no espelho e é refletido na direção do foco. E o raio de luz que está indo na direção do foco, ele bate no espelho e é refletido paralelamente. Tá aí, ó. Tá aqui o nosso objeto, ó. Tranquilo? Letra B respondida. Dúvidas? Sem dúvidas? Então, a próxima. Questão 2. O espelho esférico convexo de um retrovisor de um automóvel tem raio de curvatura de 80 centímetros. Esse espelho conjuga para certo objeto sobre o seu eixo principal uma imagem 20 vezes menor. Nas condições, a distância do objeto ao espelho em metros é... Galera, antes de calcular isso daqui, vou fazer uma pergunta para vocês. Por que utilizamos espelhos convexos nos retrovisores dos automóveis? Por quê? Alguma ideia aí, gente? Por que utilizamos espelhos convexos nos retrovisores dos automóveis? Vamos ver se alguém fala comigo aí. Porque, tipo, dá pra ver mais amplo, assim? Exatamente. O campo de visão é maior, porque as imagens são menores. O espelho convexo é sempre reduzida. Então você consegue enxergar um campo de visão maior. E você imagina a importância disso no trânsito. Você está ali dirigindo, tem um motoqueiro te ultrapassando. Eu coloquei motoqueiro porque ele é estreito, né? Um carro é largo, então provavelmente você vai ver pelo menos um pedaço do carro. Mas o motoqueiro, a largura dele é pequena, né? Pode ser que ele esteja ali numa região que o espelho plano não ia pegar. Então você coloca o espelho convexo para ampliar o campo de visão.
Mas mesmo assim ainda existe ponto cego nos automóveis. Mas aí você tem uma desvantagem. A vantagem é que você tem um campo de visão maior. A desvantagem é que as distâncias não são iguais, né? Então você... E o tamanho é diferente também, né? Então isso é uma desvantagem. O ideal é que você vesse na distância real que o objeto está, para você pensar numa manobra ali, né? Ou não, né? E que o tamanho do objeto fosse o mesmo da imagem. Não é reduzido. Então vamos lá. Por isso que tem alguns retrovisores que tem 2 espelhos. Não sei se você já percebeu, isso é mais usado em carros de grande porte, carreta, caminhonete, tem algumas que tem também. Você tem um espelho plano e um espelho convexo, menorzinho. Não sei se você já viu. Assim você resolve os 2 problemas. Bom, então vamos lá, olha só. Vamos desenhar aqui o nosso espelho convexo. Tá aqui. O eixo do espelho. Aqui está o foco. Aqui o centro de curvatura. O nosso objeto tem que ser colocado aqui à esquerda, né? Os raios de luz vão para a direita, sentido para o espelho. Então a orientação vai ser para a esquerda. Portanto, tudo que está aqui é positivo, tudo que está aqui tem que ser negativo. Beleza? Então o foco, o centro de curvatura, a imagem, que se a gente sabe no espelho convexo ela fica aqui, ó, mais ou menos, né? A imagem pequenininha por aqui, então ela vai ser negativa. Tudo que está ali vai ser negativo. Então tá. O que mais que a gente sabe? Nós sabemos que ele tem um raio de curvatura de 80, então o foco é de quanto? O foco vai ser menos 40. Beleza? Por que menos? Porque está à direita, né? E é a metade, o foco é metade do centro de curvatura. Esse espelho conjuga para certo objeto sobre o seu eixo principal uma imagem 20 vezes menor. O que isso significa, gente? Que HI sobre HO dá 1 sobre 20. 20 vezes menor. É a imagem reduzida. E a gente sabe que isso é igual a menos DI sobre DO. Tá? Muito bem. O que ele quer? As condições, a distância do objeto ao espelho em metros é. A gente precisa encontrar o DO. Vamos usar aqui a equação de Gauss. 1 sobre o foco é igual a 1 sobre DO. Mais 1 sobre DI. A gente precisa encontrar o nosso DO. Certo? Mas a gente não sabe nem o DI, a gente só sabe o foco. E agora, professor, como vamos encontrar o nosso DO sem saber o DI? Bom, a gente pode usar a relação de cima. Porque sabemos que, já que menos DI sobre DO é igual a 1 sobre 20, a gente pode escrever que menos DI vai ser igual a DO sobre 20. Certo? Passei esse DO para lá multiplicando. Então fica que DI vai ser igual a DO menos DO sobre 20. Tranquilo? Eu vou substituir aqui, ó, no lugar de DI eu vou colocar essa informação. Porque aí eu tenho uma equação com uma variável só, que é o DO. Então fica 1 sobre o foco, e o foco a gente sabe que ele é menos 40, então é menos 1 sobre 40, vai ser igual a 1 sobre DO, menos, porque é menos aqui, porque esse cara é negativo, 1 sobre DI, DI é DO sobre 20. Então 1 sobre isso dá 20 sobre DO. 20 sobre DO. Concorda comigo? É o inverso, né? Uma divisão de fração. Você conserva a primeira, multiplica por inverso da segunda. E aí fica menos 1 sobre 40. Eu vou multiplicar aqui por menos 1,
tá? Porque acho que vai ficar mais bonitinho, quer ver? 1 sobre 40 vai ser 20 sobre DO menos 1 sobre DO. Acho que ficou mais bonitinho, né? Como o denominador aqui eles são iguais, nós podemos simplesmente subtrair os numeradores. Então fica 1 sobre 40 vai ser igual a 20 menos 1, que dá 19 sobre DO. Pronto. DO é igual a 40 vezes 19. Então o DO dá 760 mesmo? Deixa eu ver. Isso, 760 centímetros. E ele quer a resposta em metros. Professor, como é que você sabe que vai dar em centímetros, hein? Porque tudo aqui eu estou usando em centímetro, né? O foco 40 centímetros, aqui é 20 centímetros, tudo em centímetro. Então deu 760 centímetros, que é a mesma coisa que 7,6 metros. Resposta letra C. Tranquilo, gente? Dúvidas? Nossa, Fabrício, você me perdoa, mas eu não entendi direito. Você pode repetir, por favor? Claro, Isabela. Tudo ou teve uma parte ali que você agarrou e foi a partir dela que você não entendeu? É, tudo assim, as equações e tal. Tá, beleza. Vamos lá então. Ó, ele fala, né, que o espelho é convexo e tem um raio de 80 centímetros. Então eu desenhei. Tá aqui o meu espelho. O raio dele é sempre o dobro do foco. Tá? O raio, centro de curvatura, é o dobro do foco. Então se ele tem um raio de 80, o foco é de 40. Tá? Beleza. E aqui está o nosso objeto. Eu sei que ele está à esquerda do espelho, porque o espelho ele é convexo, né? Então o objeto tem que estar aqui. Se ele estiver à direita, não tem imagem. Né? Então tá. E aí depois, o que a gente faz? A gente tem que definir a orientação, onde é positivo, onde é negativo. E para isso a gente coloca a abscissa como orientação contrária ao sentido de propagação dos raios de luz que são responsáveis pela formação da imagem. Então, se os raios de luz estão indo para a direita, para bater no espelho e formar a imagem, a orientação tem que ser para a esquerda. Então, aqui tem que ser positivo e do lado de cá vai ser negativo. Essa parte aí está tranquila, Isabela? Uai, não era para ser o contrário? Por quê? Não, pera. Ah, não, eu confundi com outros dele. Tá tranquilo. Isso aqui acho que foi o nosso assunto da última aula, né? Que eu mostrei para vocês. A orientação ali do referencial de Gauss. É simples, ó. Você desenha um objeto, mostra o sentido de propagação dos raios de luz que estão indo para o espelho. A orientação é sempre a contrária. Tá? Ou seja, a abscissa ela vai ter uma orientação para a esquerda. Portanto, o que está à esquerda do espelho vai ser positivo, o que está à direita vai ser negativo. Então tá. E aí, próximo passo. Eu escrevi a equação de Gauss. 1 sobre o foco é igual a 1 sobre DO mais 1 sobre DI. Só que somente essa equação a gente não consegue resolver o problema. Porque nós queremos o DO, mas a gente não sabe o DI. Então a gente tem uma equação, duas variáveis. Quando isso acontece, você tem que ter outra equação. Essa outra equação está aqui, mostrei para vocês na última aula, é a segunda parte da equação de Gauss, que fala que a altura da imagem sobre a altura do objeto vai ser igual a menos DI sobre DO. E isso a gente chama de ampliação, tá? Menos DI sobre DO. E a questão fala que a imagem ela é 20 vezes menor. Então a ampliação é 1 sobre 20. Ou seja, a imagem, a altura da imagem é o tamanho do objeto dividido por 20. 20 vezes menor, 1 sobre 20. Isso. Tá? E a partir dessa informação, desenvolvendo essa equação, eu consegui encontrar uma relação entre DI e DO. Como? Olha só. O que eu fiz aqui? Ó? Peguei esse cara aqui, ó. Passei o DO multiplicando.
Então fica DI igual DO sobre 20. Só tem um menos aqui, não pode esquecer dele não. Então menos DI igual a DO sobre 20. Eu multipliquei por menos 1. Ficou DI igual a menos DO sobre 20. Essa é a relação entre a distância do objeto e da imagem, né? A imagem ela fica 20 vezes mais próxima do espelho do que o objeto. E aí o que eu fiz? Peguei esse valor do DI e substituí na equação de Gauss. E aí ela assumiu esse formato aqui, ó. Menos 1 sobre 40. Por que 40 e por que menos? O 40 é o foco. E ele tem que ser negativo porque ele está à direita do espelho. Que é igual a 1 sobre DO. É o que a gente quer encontrar. Menos 20 sobre DO. Por quê, professor? Porque o DI é esse cara aqui, né? Que a gente encontrou. Ó. Menos DO sobre 20. Então é 1 sobre isso. Então é a divisão de fração. Você conserva a primeira e multiplica com o inverso da segunda. É o inverso dessa fração. Então é 20 sobre DO. E tem que dar menos, porque mais com menos dá menos. Tá? Até aqui tá tranquilo, Isabela? Sim, Fabrício. Então tá, eu desenvolvi essa equação. 1 sobre 40. Aí eu multipliquei por menos 1 para ficar mais bonitinha. E ficou 20 sobre DO menos 1 sobre DO, que eu multipliquei por menos 1. Aqui os denominadores são iguais, então a gente simplesmente subtrai o numerador. 20 menos 1 dá 19. Então ficou 19 sobre DO igual a 1 sobre 40. Passei para cá multiplicando, e o 40 para lá. Fica DO igual a 40 vezes 19, que dá 760. Passando para metros, 7,6 metros. Beleza, Bela? Beleza, acho que agora eu entendi. Obrigada. Nada. Essas questões da equação de Gauss dão um pouquinho de trabalho, né, gente? Calcula uma coisa, depois calcula outra. Assim mesmo. Vai cair na prova? De sábado? No simulado, É. eu acho que vai. Deixa eu conferir aqui, peraí. Deixa eu abrir aqui o simulado aqui, peraí. Onde que ele tá, hein? Simulado. Achei. Vai. Beleza, Bela? Quê? Vai cair. Ah, tá. Porque eu não tinha visto uma tela. Mas não vou te mostrar, né? É porque eu abri aqui o simulado. Ah, já abriu? É porque eu precisava conferir aqui. Eu abri o simulado para verificar. Vai cair, tá bom? Tá bom, então, não. Que ótimo. Que bom que você está gostando da matéria. Um objeto linear de altura h está assentado perpendicularmente no eixo principal de um espelho esférico a 15 centímetros do seu vértice. A imagem produzida é direta e tem uma altura de h sobre 5. Esse espelho é... A Júlia escreveu: Ah, Isabela, você achou que ele ia te mostrar a prova, Tchonga? A Júlia tá zoando você, Isabela. E aí, gente, vamos lá então, vamos desenhar isso aqui. Bom, a gente tem um espelho esférico. Que nós não sabemos se ele é côncavo ou convexo. É verdade? Mas nós sabemos que a imagem é direta. Opa, se ela é direta, ela ainda pode ser os dois. Pode ser o côncavo e o convexo, porque todos os dois formam imagem direta. Só que o côncavo,
Quando ela é direta, ela é ampliada, que é quando o objeto fica entre o foco e o vértice, lembra? Ela é ampliada. E não é o que acontece aqui, porque ele fala que a altura da imagem é h/5, e h é o tamanho do objeto. Então ela é reduzida, ela é 1/5, é 5 vezes menor. Então côncavo não é. É um espelho convexo. Opa, já descobrimos aí o tipo de espelho convexo. Então a gente elimina A e B. Beleza? Mas a gente precisa descobrir o raio desse espelho. Ó. Ele é convexo, mas e aí? Qual o raio dele? Então vamos descobrir. Ó. Vou desenhar aqui a situação. Está aqui o espelho convexo, o eixo dele. O foco está por aqui. E o centro de curvatura está por aqui. E nosso objeto, ele está por aqui. O que a gente tem aqui de valores? A gente sabe que o objeto ele está a 15 centímetros do vértice. Então essa distância aqui é 15. Beleza? Positivo ou negativo? Vamos ver? Os raios de luz estão indo para a direita. Então, orientação da abscissa para a esquerda. Logo aqui é positivo e aqui é negativo. Tá bom? E ele fala que a imagem tem uma altura de h/5. E aí? Significa que ó, HI sobre HO vai ser igual a 1/5, certo? Porque a ampliação é de 1/5, h/5, né? E isso tem que ser igual a menos DI sobre DO. Isso é o que a gente chama de ampliação. É a segunda equação de Gauss. Tranquilo? Então a gente pode escrever que menos DI é igual a DO sobre 5. Passei multiplicando ali. Tá bom? Ah, e tem outra coisa, quer ver? Não, a gente não sabe o tamanho não, mas a gente sabe o DO, né? O DO ele vale 15. Então quanto que é o DI? O nosso DI vai ser igual a DO sobre 5. E o DO é 15. Então é 15 sobre 5 dá 3. Menos 3, né? Porque tinha um menos aqui, ó. Tem que manter ele. Multipliquei por menos 1 para ele parecer do outro lado. Então DI igual a menos 3. Opa, então nossa imagem está por aqui, ó. Menos 3. Beleza? O que a gente quer mesmo? Até esqueci. Ah, o raio dele. E aí, nós precisamos desse cara aqui. Para descobrir o raio, vou usar a primeira equação de Gauss. 1 sobre o foco é igual a 1 sobre DI mais 1 sobre DO. Então fica 1 sobre o foco vai ser igual a menos 1 sobre 3. Por quê, professor? O menos que a distância da imagem deu negativo. E ela é 3, então é 1 sobre 3. Menos 1 sobre 3. E o DO? O DO é positivo. O DO vale 15. Então é mais 1 sobre 15. Tranquilo? Como é que faz essa fração aqui? Eu vou multiplicar por 5, pode? Esse cara aqui, ó. Em cima e embaixo eu vou multiplicar por 5. Para que isso, professor? Para os denominadores ficarem iguais. Então vai dar menos 5 sobre 15 mais 1 sobre 15. Aí é só fazer menos 5 mais 1 que dá menos 4. Então ficou 1 sobre o foco vai ser igual a menos 4 sobre 15. Logo, o nosso foco vai ser menos 15 sobre 4.
certo? Por que menos? Porque está à direita. Mas não é isso que a gente quer o centro de curvatura. E o centro de curvatura é o dobro do foco. Então, o centro de curvatura, ele é menos 30 sobre 4. Multipliquei por 2. 30 por 4 é 15, por 2 dá 7,5. Então, é menos 7,5 o centro de curvatura. Resposta letra C. O menos significa que está à direita do espelho, obviamente. Beleza, gente? Dúvidas? Fácil, né? Muito tranquilo demais, né, gente? O que vocês acharam? Fabrício, só para entender, qual que é o seu conceito de tranquilo? Porque eu acho que não é o mesmo conceito que eu tenho, não. O conceito tranquilo é quando a gente não tem muito trabalho para resolver o problema. Aqui a gente fez 2 continhas só. Não é não, Isabela? Ah, mas tenho certeza que ia dar errado quando eu fizer na prova, certeza. Que isso, é por isso que dá errado. Que você tem certeza? Antes da prova você já está pensando que você vai errar? Por isso que dá errado. Você tem que ter confiança. Fala assim, não, isso aí é fácil. Na hora da prova eu vou acertar. Pensa assim, Isabela, que dá certo. Fabrício, quer ser meu coach? Meu coach. O coach quântico, pode ser? Agora tem essas coisas, coach quântico. Eles estão colocando a palavra quântico em tudo. Dieta quântica, orações quânticas. O povo nem sabe o que é física quântica e coloca quântico em um monte de coisa. No YouTube tem um monte de salto quântico. O cara nem sabe o que é salto quântico falando disso. Vou fazer um salto quântico na sua vida. Oh, meu Deus do céu. O que o povo faz para ganhar dinheiro? Vamos lá então, gente. Com o objetivo de obter mais visibilidade da área interna do supermercado, facilitando o controle da movimentação de pessoas, são utilizados espelhos esféricos, cuja distância focal em módulo é igual a 25 centímetros. Um cliente de 1,6 metros de altura está a 2,25 metros de distância do vértice de um dos espelhos. Indique o tipo de espelho utilizado. Qual que é, gente? Qual que é o espelho? Convexo, né? Até a imagem está mostrando aqui, convexo. Se fosse côncavo, imagina, no supermercado, você põe um espelho côncavo, como é que as pessoas iam ficar? De cabeça para baixo, todo mundo andando no teto, né? E tudo pequenininhas, de cabeça para baixo, você não entender nada da imagem, né? E o campo de visão também é pequeno, então tem que ser um espelho convexo. Assim todo mundo fica de cabeça para cima, o campo de visão é maior, mas infelizmente fica menor a imagem. É por isso que ele é usado. Muito bem, então vamos lá. Primeiro nós já respondemos aí. Indique o tipo de espelho, já indiquei já. Nem precisava desse espaço não. Tipo de espelho convexo. Beleza? Vamos para B. Calcule a altura da imagem do cliente. E aí, qual o tamanho da imagem? Vamos usar. Vamos desenhar primeiro aqui para a gente entender o que está acontecendo. Está aqui nosso espelho convexo. O que mais que a gente sabe, hein? A gente sabe que a distância focal é de 25 centímetros. Está aqui 0,25. Eu estou passando para metro porque a altura do cara está em metro. Tá? Então, vou deixar tudo em metro, pode ser? 0,25, isso aqui é o foco.
questão disse. O cliente tem 1,60 de altura. Aqui está a pessoa. Ela tem 1,6 metros de altura, que é mais que a gente sabe. E está 2,25 metros de distância do vértice. Então, a distância aqui é 2,25 metros do vértice. Beleza, a gente precisa encontrar o nosso HI. Descobrir HI, quanto que ele vale. Bom, primeiro passo é definir onde é positivo, onde é negativo, né? Os raios de luz aqui, eles vão para a direita, até o espelho. Então, a orientação é para a esquerda. Portanto, tudo que está aqui é positivo, tudo que está aqui vai ser negativo, inclusive o foco. Beleza? Vamos achar, para a gente encontrar o nosso HI, né? A gente sabe que menos DI sobre DO é igual a HI sobre HO. Para a gente encontrar o nosso HI, a altura da imagem, que é o que a gente quer, a altura do objeto a gente sabe, a distância do objeto a gente sabe, mas a gente não sabe a distância da imagem. Então nós vamos ter que achar primeiro a distância da imagem. Não é verdade? Então vamos lá. Como que a gente encontra a distância da imagem? Equação de Gauss. 1 sobre o foco é igual a 1 sobre DO mais 1 sobre DI. Então 1 sobre 0,25 vai ser igual a 1 sobre 2,25, que é o DO, mais 1 sobre DI. Vamos conferir os sinais aqui, né? O 2,25 é positivo, mas o foco aqui é negativo. Tem que pôr um menos ali, senão dá errado. Tá? Então, beleza. Então, fica 1 sobre DI vai ser igual a menos 1 sobre 0,25 menos 1 sobre 2,25. Tranquilo? Vou multiplicar cruzado aqui. Então, fica 1 sobre DI é igual a menos 2,25 menos 0,25 sobre 0,25 vezes 2,25. Tá bom? Só falta 5 minutos para a aula acabar. Deixa eu fazer essa conta aqui na calculadora aqui. Vai dar menos 2,5, não é isso? Deixa eu abrir aqui. Fabrício, Pois não? rapidão. Eu não entendi por que o 2,25 você colocou ele negativo. Ó, é porque eu errei. Ah, tá. Ah, não, desculpa, errei não. Tá? Uai. Por quê? Ele, na verdade, ele é positivo aqui, ó. Tá vendo? Mas por que ficou negativo, professor? Porque eu passei ele para lá, subtraindo. Sacou, Luísa? Entendi. Então, no caso do espelho convexo, só a distância da imagem que é negativa, né? A posição da imagem vai ser negativa. Ah, ok. Convexo. Tá bom. Porque ela fica aqui pequenininha, né? Ela vai ter que ser negativa. Aham. Tá. Obrigada, Fabrício. Nada. Então ficou menos 2,5, né? Dividido por 0,25 vezes 2,25. Isso daí deu, ó, 1 sobre DI deu menos 4,44444. Tá bom? Então DI vai ser igual a menos 1 sobre 444, né? Menos 1 sobre 444. E 1 dividido por isso dá menos 0,225. Então, descobrimos a posição da imagem. Agora, eu tenho que voltar aqui e substituir nessa equação. Certo? Então, fica assim, ó.
menos DI sobre DO é igual a HI sobre HO. Então fica assim, ó. Menos com menos vai dar mais, né? 0, 2, 2, 5. Vai dar mais, que o menos já tem na equação. O DO a gente sabe quanto que ele vale, hein? O DO é 2,25. Que é igual. O HI é o que a gente quer, né? O tamanho da isso. HI é o que a gente quer. Sobre HO, que é o tamanho da pessoa, né? A pessoa tem uma altura de 1,6. Então pronto. HI vai ser igual. Isso daqui vai dar quanto, hein? Não vou fazer aqui, gente, senão não vai ter que passar para potência de 10 aqui, vai demorar demais. Então isso aqui dividido por 2,25 dá 0,1 vezes 1,6 dá 0,16. 0,16 metros é a altura da imagem. É aberta, é alternativa. Beleza, gente? Dúvidas? Quando o objeto real é colocado perpendicularmente ao eixo principal do espelho convexo, a 6 centímetros de seu vértice, obtém-se uma imagem conjugada de 1,5 centímetros de altura. Para que seja obtida uma imagem conjugada também de 1,5 centímetros de altura, colocando esse objeto perpendicularmente ao eixo principal do espelho côncavo, sua distância até o vértice desse espelho deve ser... Bom, então a questão que ela traz duas situações. Primeiro ela fala do espelho convexo, né? Depois do espelho côncavo. A gente quer saber a distância do objeto até o espelho côncavo para ter as mesmas características. Então vamos lá, vamos desenhar aqui para a gente entender o que acontece. Está aqui o nosso espelho convexo. Ele tem raio de curvatura igual a 20 centímetros, certo? Então o foco dele é quanto, hein? O foco dele é 10, metade. O centro de curvatura é metade do foco? Contrário, o foco é a metade do centro de curvatura. Ah, tá, obrigado. Ah, tá. Agora que eu olhei anunciado. Então tá aí, nosso espelho convexo. Aqui está nosso objeto. E ele fala o seguinte, ó, quando o objeto real é colocado perpendicularmente ao eixo principal do espelho convexo, a 6 centímetros do seu vértice, então esse cara aqui está a 6 centímetros do vértice, obtém sua imagem conjugada de 1,5 centímetros de altura. A gente sabe que a imagem fica mais ou menos aqui, que a gente já aprendeu a desenhar as imagens, né? E ela tem 1,5 centímetros de altura. Para que seja obtida uma imagem conjugada também de 1,5, bom, aí é a segunda situação. Vamos resolver essa primeiro. E o que a gente precisa encontrar nessa primeira situação para utilizar na segunda situação? O tamanho do objeto. A gente não sabe o tamanho do objeto. A gente tem a distância do objeto, a gente tem a altura da imagem, mas a gente também não sabe a posição da imagem. Né? Então vamos lá. Vamos encontrar aqui o nosso HO para pegar essa informação e utilizá-la na segunda situação. Ô, professor, qual que é a direção dos raios mesmo? Um eu achei, que é a do foco. Bom, os raios principais, Jaider, são eles. O raio de luz que vem paralelo é refletido na direção do foco. Mas é refletido na direção oposta? Não, não existe direção oposta. Tá? A direção é só uma reta. Tá? Então, na mesma direção. Sendo a mesma, a direção é a do foco, sentido contrário. O sentido que é o contrário, afastando o foco. Beleza? E o raio de luz está aí na direção do foco, ele é refletido paralelamente. Você tem como desenhar nessa situação para mim ver, por favor? Tem sim.
Só o desenho aqui não vai ajudar em nada para resolver o problema, tá? Mas vamos desenhar para você ver. Veio paralelo. Ele bate aqui no espelho e ele vai ser refletido na direção do foco. Vai ver se ele é refletido, como é que ele atravessou o espelho aí? Não, eu só fiz isso para ter uma referência. Olha lá. Refletido na direção do foco. E o raio de luz que está indo na direção do foco, ele bate no espelho e é refletido paralelamente. A imagem ela é formada no prolongamento dos raios refletidos. Então, vou prolongar os dois. Eu prolonguei Ah, um, tá. Agora eu entendi como é que desenha isso aí. prolonguei o outro. Aqui a minha imagem ela não tinha Obrigado. boa. Então, a minha imagem ela fica aqui assim. Beleza, Jair? Obrigado, Fabrício. Nada. Então, tá aí. Deixa eu pôr esse 1,5. Ah, não dá não. Então tá, vamos achar o HO para pegar essa informação e utilizar na próxima situação descrita pela questão, né? Então vamos lá. Primeiro a gente pode falar que HO sobre HI vai ser igual a menos DO sobre DI. Essa é a segunda equação de Gauss. Certo? O HO a gente não sabe, a gente quer descobrir ele. O HI a gente sabe, o HI ele tem 1,5. O DO a gente sabe, então é menos 6 centímetros. Sobre o DI a gente não sabe. Então nós vamos ter que achar o DI. Como encontramos DI? Pela equação de Gauss, a primeira, né? Espera aí, gente. Machuquei minha orelha aqui. Então fica assim. 1 sobre o foco é igual a 1 sobre DO mais 1 sobre DI. O foco a gente sabe, ele vale 10. Nesse caso ele é negativo, né? Porque os raios de luz aqui eles estão indo para a direita, a orientação vai ser para a esquerda. Então aqui é positivo, aqui é negativo. Então fica menos 1 sobre 10, que vai ser igual a 1 sobre a distância do objeto, que é 6, que aqui vai ser positivo, né? Mais 1 sobre DI, que é a distância da imagem que a gente não sabe. Vamos calcular isso daí. Fica assim, ó. 1 sobre DI vai ser igual a menos 1 sobre 10, menos 1 sobre 6. Um sobre DI é igual. Eu vou multiplicar cruzado aqui, tá? Então fica menos 6, menos 10, sobre 6 vezes 10. Menos 6 menos 10 dá menos 16 sobre 6 vezes 10. Eu vou simplificar aqui. Por 2 vai dar 8, aqui vai dar 3. Por 2 aqui vai dar 4, aqui vai dar 5. Pronto. Aí fez um barulho aqui. Então dá menos 4 sobre 15. Beleza? Logo o nosso DI é o contrário, né? Porque a gente sabe que 1 sobre DI é igual a menos 4 sobre 15. Então o DI ele é menos 15 sobre 4. Tá bom? Descobrimos nosso DI. Isso serve para quê, professor? Para descobrir o nosso HO. Então, eu vou substituir aqui, ó. HO vai ser igual. Vou passar 1,5 multiplicando, tá? Então, menos 6 vezes 1,5 dividido por DI. Mas quanto que é o DI? O DI é 15 sobre 4. Menos 15 sobre 4. Menos 15
sobre 4. Aqui a gente tem uma divisão de fração. Primeiro, isso aqui vai dar positivo, né? Menos com menos dá positivo. Então fica 6 vezes 1,5. Você conserva a primeira e multiplica para o inverso da segunda, que é vezes 4 dividido por 15. Isso é o HO. 1,5 por 15 dá 0,1. 4 vezes 6, 24. Vezes 0,1 dá 2,4. Pronto. A altura do objeto igual a 2,4 centímetros. Beleza? Descobrimos o tamanho do nosso objeto. Agora, é uma questão grande, né? Uma questão assim, muito trabalhosa. E agora, o que a gente faz? Utilizamos isso que encontramos para resolver a segunda situação. Qual que é a segunda situação? Para que seja obtida uma imagem conjugada também de 1,5 centímetros de altura, então a imagem tem o mesmo tamanho, né? Colocando esse objeto perpendicularmente ao eixo do espelho côncavo, só que agora o espelho mudou, agora é um côncavo. Sua distância tem que ser qual? Qual a distância do objeto? É o que a gente quer. Então vamos desenhar. Agora o nosso espelho é côncavo. Aqui está o eixo do espelho. Foco, centro de curvatura. O que mais que a gente sabe? Nós queremos a posição, né, do objeto para que a imagem tenha 1,5 centímetros. Tá? Então, vou pôr meu objeto aqui. A gente quer esse DO. A gente sabe a altura do objeto, acabamos de encontrá-la. Quanto que ela é mesmo? 2,4. Então a altura dele aqui é de 2,4. A nossa imagem, ela, nesse caso, ela vai ser reduzida, né? Invertida e reduzida. Ela tem uma altura de menos 1,5. Por quê, professor? O menos que é invertida, está para baixo. E 1,5 porque ele pediu que a imagem tivesse o mesmo tamanho, 1,5. Certo? Beleza, então isso aqui que a gente tem. A gente tem que achar o DO. Então vamos lá. Questão grande, hein, gente? Nossa, Deus. Trabalhão danado. Essa questão aqui vale por umas 3. A gente sabe que menos DI sobre DO é igual a HI sobre HO. Então, menos DI a gente não sabe. O nosso DO também não sabemos. Mas a gente sabe o HI. O HI é menos 1,5. E o HO a gente sabe também, ele é 2,4. Então eu posso escrever, o menos com menos dá mais. Eu posso escrever que DI é igual a 1,5 sobre 2,4 vezes DO. Certo? Essa é a relação entre DI e DO. E agora? Vamos usar de novo a equação de Gauss. 1 sobre o foco é igual a 1 sobre DI mais 1 sobre DO. Tá? O que a gente quer? Nós queremos o DO. Então vamos lá. E o foco aqui, ele é positivo, né? Porque os raios de luz estão vindo para a esquerda, orientação para a direita. Então o foco, ele é positivo. Então fica
1 sobre o foco, e a questão tinha falado que o foco ele era de 10 centímetros. Então é 1 sobre 10, que vai ser igual a 1 sobre DI. Mas o DI a gente já sabe aqui, né? Ele é 1,5 DO sobre 2,4. Mais 1 sobre DO, que é o que a gente quer descobrir. Pronto, agora é só resolver essa equação e acaba a questão. Graças a Deus, né, gente? Ô, questão grande. 1 sobre 10 é igual. Aqui é uma divisão de fração, você conserva a primeira, multiplica por inverso da segunda. Então fica assim. E agora? Achamos o DO aqui, vamos encontrar o DO. 1 sobre 10, que vai ser igual. Vou multiplicar cruzado ali, tá, gente? Então fica 2,4 DO mais 1,5 DO sobre 1,5 DO ao quadrado. Beleza? Isso dá 2,4 mais 1,5 dá 3,9 sobre 1,5 DO ao quadrado. A gente pode simplificar aqui esse DO com esse DO ao quadrado. E aí sobra 1 sobre 10 é igual a 3,9 sobre 1,5 DO. Portanto, DO vai ser igual, o 10 passa multiplicando aqui, gente, 39 sobre 1,5. Certo? 39 sobre 1,5 dá 26. Resposta letra C. Ô, questão grande. Beleza, gente? Dúvidas? Tranquilo. Tranquilo, Pedro? Você achou tranquilo, Pedro? Não, tipo assim, no total da questão assim não é tranquilo não, mas deu pra entender. Bom, você achou tranquilo, né, Pedro? Voltar às aulas presencial aí na prova aberta, por uma questão dessa. Hein? Mas não. Aí 5 folhas pra gente fazer as contas, né? Fabrício, vai ter que deixar 5 folhas pra nós. Não, tem que fazer de cabeça. Cabeça e calculadora. Cabeça não é mutante, não, Fabrício. É quieto? Cabeça não é mutante igual a sua, não, esse globão. Você veja? O cara me zoando aí, esse globão. Ah, meu Deus, a gente tem que aguentar umas coisas dessas ainda, hein? Oh, gente. Vamos lá, então, última questão. Uma mocinha possuía um grande espelho esférico côncavo que obedecia às condições de estigmatismo de Gauss. O que é isso, professor? Estigmatismo de Gauss? Primeiro, isso aqui não é uma doença, não é um problema de visão, não, tá, gente? Não é astigmatismo, não. E o estigmatismo de Gauss são as condições de validade da equação de Gauss. E, professor, quais são elas? Você nem precisa saber, porque aqui todos os problemas que a gente vai usar, vai resolver, são problemas que são válidos às equações de Gauss. Tá? Então, não se preocupe com isso, não. Com seu espelho de raio de curvatura 3 metros, estava acostumado a observar recentes cravos e espinhas. Certo dia, sem que nada se interpusesse entre ela e seu espelho, observando-o diretamente a uma distância de 2 metros da superfície refletora e sobre o seu eixo principal, e aí ele quer saber o que vai acontecer. Bom, vamos desenhar aqui para a gente entender, né? Como a questão fala, nós temos aqui um espelho côncavo, que a menina utilizava para ver o rosto dela. Aqui está o eixo do espelho. O foco, a gente sabe aqui, ó, que ele fala raio de curvatura 3 metros, então a gente tem um foco de 1,5 metros.
E aqui o raio que é 3 metros. E a menina colocou o seu rosto a 2 metros de distância. Então o rosto da menina está mais ou menos aqui, ó. Aí, ó. Essa é a menina. Que é isso, pessoal? Ela é um alien. Isso. Aí a menina observando seu... E aí, gente? Onde que fica a imagem, hein? Vamos desenhar. O raio de luz que vem paralelo, bate no espelho e é refletido na direção do foco. O raio de luz que está indo na direção do foco, ele bate no espelho e é refletido paralelamente. Olha aí, que coisa. Onde que vai estar a imagem da menina, hein? Aqui, ó. Uma imagem invertida e atrás da menina. Nossa, será que ela vai ver a imagem dela, hein? De jeito nenhum. Nem se a menina tivesse olhos na nuca, ela não ia conseguir ver. Por quê? Os raios de luz estão indo para a direita. Eles não iriam incidir sobre os olhos na nuca da menina. Ela teria que posicionar por aqui, ó, para conseguir ver. Beleza, gente? Então ela não vê. Não pode observar a imagem do seu rosto, que é de tamanho maior e em posição invertida. Resposta, letra B. Dúvidas, meus amores? Sem dúvidas? Fabrício, você pode explicar de novo porque não pode ser observado? A imagem dela, né? É porque para a gente ver alguma coisa, Pedro, essa coisa ela tem que emitir luz ou refletir luz e a luz tem que chegar até os nossos olhos. E a imagem está aqui, ó, por aqui, que está jogando luz para a direita. Então, se o observador estiver aqui, ó, não está chegando luz até os olhos dele. Concorda comigo? Concordo. Mas se tivesse no foco ali, daria para ver. Se a menina estivesse no foco? Não, se a imagem refletida estivesse no foco, daria para ver. Ah, sim. Se a imagem estivesse à esquerda da menina, aí ela conseguiria. Tranquilo. Né? Inclusive, é por isso que a questão fala que a menina usava o espelho para tirar os seus cravos e espinhas. Bom, então ela tinha que se ver, né? Senão não adiantava nada. A menina, ela... você disse a imagem, né, perto, sim, a menina vai conseguir ver quando ela estiver além do centro de curvatura, porque a imagem está à esquerda do centro de curvatura, aí que chega luz até os olhos dela, ela consegue ver. Beleza, gente? Alguma dúvida?